hoje a gente vai resolver o penúltimo exercício dissertativo de Física da FAMARP 2022. Esse exercício a gente bate o olho, a gente já vê umas coisas parecidas com ondulatório, que tem um espectro visível aqui no meio, e aí a gente fica meio desconfiado, talvez a ótica, porque tem uma placa, mas não tem muito a ver com ótica. E aí ele fala que a transparência de um material depende da frequência da luz que incide sobre ele. Na figura à esquerda está representada uma fonte que emite um feixe de luz de intensidade constante e frequência variável. O feixe incide sobre uma placa de vidro e pode ser transmitido para o outro lado da placa chegando a um detector. O gráfico da intensidade luminosa recebida pelo detector em função da frequência da luz está representado no lado direito da figura. Considere a velocidade da luz como sendo 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, já vamos anotar ali que a velocidade da luz é a constante que a gente até decorou de todas as vezes que a gente já usou. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E vamos analisar esse gráfico, né? Ó, o que está acontecendo? Nesse começo, ele tinha uma frequência ali um pouquinho maior de 2 vezes 10 a quinta Hz, vezes 10 a 15 Hz. E tinha uma intensidade de 100% chegando lá no detector. Então, toda a luz que estava saindo da fonte estava chegando no detector. A hora que começa a chegar ali perto do 4, o que vai acontecer? Essa intensidade luminosa está começando a cair. Então, o que está acontecendo? Essa placa não é mais transparente para essa radiação. Ela vai deixar passar cada vez menos dessa radiação conforme a frequência está aumentando mais, até que chega um ponto que a intensidade luminosa recebida é zero, quer dizer, não está recebendo nada. Quer dizer, é como se a placa de vidro fosse, sei lá, uma parede, fosse uma coisa opaca. Então, a hora que chega no zero, quer dizer que não está mais passando luz através dela, não está chegando nada no detector. Aí ele fala para a gente considerar a linha vertical tracejada no gráfico da intensidade luminosa, que é esse pontilhado aqui que está bem no 4, e ele quer saber, a partir de qual comprimento de onda da luz em metros, a placa de vidro começa a ser opaca. Então, lembra, ela começa a ser opaca quando a intensidade recebida é zero. Então, está mais ou menos, vamos lá, mais ou menos por aqui. Ele quer saber o comprimento de onda, mas o nosso gráfico é de frequência. Então, a gente vai ter que olhar no gráfico frequência e depois usar a velocidade para calcular o comprimento de onda com a equação fundamental do ondulatório. V igual a lambda F, a gente já está acostumado com ela. E aí, a gente vai ter que olhar ali um pouquinho para o lado, né? Se a gente ver bem, entre o 4,5 e o 5 tem um risquinho, mas a gente está um pouco antes desse risquinho. Esse risquinho seria 4,75, né? O meio, mas a gente está um pouco antes, então a gente estaria aproximadamente em 4,6, talvez, vezes 10 a quinta. Lembre de colocar, vezes 10 a 15, eu não sei o que eu estou falando aqui. Vezes 10 a 15, então lembre de colocar o 10 a 15. E aí a gente vai para a equação fundamental do ondulatório, V igual a lambda F. O V é 3 vezes 10 a 8, o lambda é o que a gente quer saber, que é o comprimento de onda, e a frequência é 4,6 vezes 10 elevado a 15, que a gente vai passar dividindo e igualar as casas decimais, então vai ficar 3,0 dividido por 4,6, isso é 30 dividido por 46, que dá 0,65 aproximadamente, esqueci do símbolo do aproximadamente. Aí nas potências a gente vai fazer uma subtração dos expoentes, porque é uma divisão de potência de mesma base, 8 menos 15 dá menos 7, e aí a gente pode andar uma casa com a vírgula para frente, fica 6,5 vezes 10 elevado a menos 8, porque eu andei uma casa com a vírgula para a direita, então diminui mais 1 na minha potência, e isso está em metros. Então isso é a primeira parte da nossa resposta à letra A. Na segunda parte, ele quer saber a que região do espectro, que está aqui em cima, representada abaixo dele, em cima de mim, a luz com esse comprimento de onda pertence. Então, esse lambda está em que parte do nosso espectro? O que a gente tem que notar? A gente tem 6,5 vezes 10 a menos 8. Mas a gente tem o 10 a menos 8 ali do lado da ultravioleta, né? E a gente não sabe muito bem se está para lá ou para cá dele, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses expoentes negativos na potência de 10, porque eles significam números decimais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Para tentar facilitar para vocês imaginarem os números aí, eu vou abrir o número, ele vai ficar horroroso e gigante, mas eu acredito que assim vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, eu vou abrir ali, 6,5 vezes 10 a menos 8, significa eu voltar 8 casas com a vírgula. Então, eu ficaria 0,000000006, e o 5 já estava para o lado de lá. Então, vai dar 8 casas contando com o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais o 5,
isso está em metros. Esse é o nosso comprimento de onda, a gente tem que ver em que parte que ele está. Então, vou pegar alguns números para a gente olhar. Por exemplo, esse número aqui que eu fiquei na frente. O 7 vezes 10 elevado a menos 7. Eu volto 7 casas, então fica 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7 é a sétima casa. Vou comparar ele aqui. Coloquei ele ali embaixo para a gente poder comparar. Ó, tem um 0, outro 0, outro 0, outro 0, outro 0, outro 0. O 7 está encaixando com o último 0 e a gente teria que colocar mais 2 zeros para ficar igual. E a gente percebe que 700 é maior do que 0,65, né? Então, esse final do comprimento de onda da luz visível é maior do que o comprimento de onda que a gente tem. Então, se a gente reparar que os comprimentos de onda estão aumentando para a direita, aqui no nosso espectro, a gente está numa radiação que está mais à esquerda. Então, pode ser ainda visível, porque esse é o final do visível, pode ser ultravioleta, raio-x, raio-gama. Vou pegar o outro ladinho ali do visível. Então, de novo, eu tenho 10 a menos 7, então vai ficar 0,000000035. Vou escrever ele ali do lado também. E aí a gente vai poder comparar. De novo, agora eu vou ter que colocar só mais um 0 para ficar igual. Eu tenho 350, ainda é maior do que 0,65. Então, está mais para a esquerda ainda. Então, não é visível. Vou pegar o próximo, que está aqui, o 10 a menos 8, que é 0, aí tem que ter 8 casinhas, né? Então, 0,000000001, porque não tinha ninguém junto, então era só um mesmo. E aí, para ficar com o mesmo número de casas, ó, o 1 está junto com o 6 aqui, o próximo a gente tem que botar mais um 0, e a gente vai perceber que 10 é menor do que 65. Então, quer dizer, o nosso comprimento de onda está entre a beiradinha de lá do ultravioleta e o começo da luz visível. Então, a gente está ali nesse meinho, que é radiação ultravioleta. E aí vocês podem justificar lá no quadrinho de resolução de vocês que o nosso comprimento de onda 6,5 vezes 10 elevado a menos 8 é maior do que 1 vezes 10 elevado a menos 8 e menor do que 3,5 vezes 10 elevado a menos 7, que é a mesma coisa que 35 vezes 10 elevado a menos 8. E aí o nosso está nesse meio, né? 35 e 1, o 6,5 está no meio. Então, letra A está resolvida, a gente vai para a letra B, vou apagar tudo, e a gente vai ler a letra B. Deixa eu voltar para o meu cantinho. Na letra B ele fala, para se ionizar um átomo de argônio no estado fundamental, ou seja, remover um elétron de sua última camada de energia, é necessário uma energia mínima de 2,5 vezes 10 elevado a menos 18 Joule. Utilizando a relação de Planck-Einstein, a energia de um fóton é igual a H vezes F, onde H é 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 metro quadrado vezes quilograma sobre segundo, que é a constante de Planck, né, gente? A gente já conhece ela. E F é a frequência se um elétron for removido do átomo de argônio ao se absorver um fóton com frequência de 4 vezes 10 elevado a 15 Hz, qual será a sua energia cinética? Ou seja, a energia restante em joules após a ionização. Então, o que ele está falando, né? Ficou bem comprida a frase, ficou meio difícil de entender. Então, ele quer saber a energia cinética, que é a energia que sobra depois de ionizar. Então, o que ele está falando? Ele está dizendo que o nosso fóton tinha uma frequência de 4 vezes 10 a 15 Hz, e isso equivale a uma energia H vezes F, com H sendo a constante de Planck por aquele valor que ele já deu. Então, a gente sabe a energia do fóton. Essa energia do fóton vai ser usada uma parte para remover aquele elétron lá da última camada, que precisava de 2,5 vezes 10 elevado a menos 18 Joule, e uma parte sobra. Ele quer saber quanto sobra. Então, que conta que a gente tem que fazer? A energia do fóton menos aquela energia mínima vai dar a energia cinética que a gente quer saber. Então, a gente inventou nossa fórmula aqui agora, neste momento. Caso vocês não tivessem visto nada sobre isso, a partir da interpretação do enunciado, vocês saberiam resolver. Então, nossa energia cinética, que é o que a gente quer saber, vai ser HF menos aquela energia mínima. E aquela energia mínima, ele deu o valor, 2,5 vezes 10 elevado a menos 18, ele deu o valor do H e deu o valor do F. E aí, só um parênteses, eu troquei ali a unidade de medida do H por Joule vezes segundo, porque é o que aparece mais comumente, mas só para explicar para vocês por que está estranho ali, está metro quadrado vezes quilograma sobre segundo. Se a gente pensar o que significa Joule, Joule é a unidade de medida de trabalho, por exemplo. E trabalho é força vezes o deslocamento. Então, Joule, que mede trabalho, é a mesma coisa que Newton vezes metro. E força, eu sei que é massa vezes aceleração. Então, Newton é a mesma coisa que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado.
Então, joule é a mesma coisa que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vezes metro. Então, joule é quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. Como é joule vezes segundo, eu multiplico aqui por segundo, corto um segundo de baixo, e a ideia é exatamente o que estava ali embaixo, é o metro quadrado vezes quilograma sobre segundo. Isso é o que a gente normalmente chama de análise dimensional. Então, a gente escreve unidades mais complexas, entre aspas, em termos das unidades base lá do sistema internacional, que são aquelas tradicionais do sistema internacional que a gente já está bem acostumado, como é o quilograma, como é o metro, como é o segundo. Então, a gente pode usar isso, inclusive, a nosso favor, né? Quando a gente esquece alguma fórmula, a gente pode usar isso, mas vamos deixar esse assunto para outro vídeo. Vamos continuar a nossa conta aqui. Ele também deu a frequência, 4 vezes 10 elevado a 15 Hz, e a gente vai só substituir na nossa conta. Então, o H, 6,6 vezes 10 a menos 34, o F é 4 vezes 10 a 15, menos 2,5 vezes 10 elevado a menos 18. Primeiro multiplica, então eu vou fazer 6,6 vezes 4, 10 a menos 34 mais 15 dá 10 a menos 19, 6,6 vezes 4 dá 26,4. Isso a gente vai ter que subtrair 2,5 vezes 10 elevado a menos 18. Mas a gente só pode subtrair se eles tiverem a mesma potência, né? Porque daí a gente vai imaginar essa potência como sendo uma letra. E aí ficaria tipo 26,4x menos 2,5y, que as potências são diferentes. Não dá. Então eu vou ter que transformar uma na outra. Uma ou a outra na mesma, né? E aí eu escolhi o 10 elevado a menos 18. Então eu andei uma casa com a vírgula para a esquerda no 26,4, ele virou 2,64. E aí a minha potência virou 10 elevado a menos 18, porque eu somei 1. Aí agora é só a gente fazer a conta e lembrar que para a gente fazer a subtração de números com vírgula, a gente precisa igualar as casas decimais. Então ficaria 2,64 menos 2,50. Isso dá 0,14. E eu copio a potência, 10 elevado a menos 18. E a gente pode passar isso para a notação científica, que é andar uma casa com a vírgula para a direita, fica 1,4 e volta a ser elevado a menos 19. Então, se eu tivesse deixado 10 elevado a menos 19, dava mais fácil. Mas tudo bem. E isso aí já, e essa é a resposta da letra B. E aí a gente acabou aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente volta com a última questão da FAMARP 2022. Continuem acompanhando. Tchau, tchau. Fiquem bem.